Jodie acordou no meio da noite, lutando desesperadamente contra um ataque de pânico. Ela estava sonhando de novo com seus pais, que haviam falecido em um acidente de carro há 1 ano. Jodie havia completado recentemente 16 anos e estava morando na antiga casa de seus pais. A família Garcia havia se mudado de Arkansas para Nova Jersey há 10 anos. Com a renda limitada, os pais de Jodie compraram uma casa antiga nos arredores da cidade. O prédio precisava de reparos, mas a família Garcia sempre adiava, na esperança de que as coisas melhorassem em suas vidas e, finalmente, pudessem ter algum dinheiro. Ironicamente, os pais de Jodie não tiveram tempo de realizar os sonhos dela e deixaram a filha órfã com as poucas economias que haviam acumulado ao longo dos anos. Como Jodie não queria ser designada a um tutor ou colocada em um orfanato, a jovem de 16 anos decidiu ocultar o fato de que não tinha mais uma família. Inicialmente, ela conseguia viver com as economias dos pais, mas depois precisaria encontrar algum tipo de trabalho. Decidindo não adiar mais, Jodie começou sua busca. Infelizmente, não foi tão fácil encontrar um trabalho. Quando estava prestes a desistir, a sorte sorriu para ela na forma de um idoso dono de restaurante, cuja carteira ela encontrou nos degraus de entrada. Como Jodie era bem educada, a devolveu ao legítimo proprietário sem hesitação. Jovem, esta é a primeira vez que vejo tanta honestidade. Você diz que quer um emprego. Bem, se não teme a rotina da cozinha, acho que posso ajudá-la, disse Howard Butler, o proprietário do restaurante. A garota concordou imediatamente ao ouvir uma oferta tão tentadora. Jodie estava acostumada a trabalhar na cozinha desde a infância e acabou adorando a posição de lavadora de pratos. Assim, graças à bondade do Sr. Butler, a órfã conseguiu um emprego que lhe proporcionou o sustento. A garota trabalhava duro e diligentemente, conquistando imediatamente o afeto dos colegas do restaurante. Apesar de ter recebido seu primeiro salário, Jodie ainda morava na antiga casa de seus pais. Uma manhã, a caminho do trabalho, ela viu a porta da casa ao lado escancarada. Sabendo que novos inquilinos haviam se mudado recentemente, Jodie decidiu visitá-los. Cruzando o limiar com cautela, sentiu o distinto cheiro de comida queimada. Ao entrar na cozinha, viu um jovem mexendo algo com uma colher e uma panela no fogão. Não muito longe, sentada à mesa, estava uma garotinha de uns 5 anos com tranças loiras travessas. "Oi, senhora", disse a menina cumprimentando Jodie, que corou de constrangimento. "Olá, eu sou sua vizinha", respondeu ela, fazendo o possível para manter a calma. Nesse momento, o rapaz no fogão se virou e deu a Jodie um sorriso encantador. "Muito prazer, meu nome é Albert, e esta é minha irmã Beth", acrescentou, enquanto tirava a mingau queimado do fogão. A cozinha, modestamente decorada, deixava claro que não havia muita comida na casa. "Vamos alimentar a mamãe agora, para que possamos brincar. Ela está doente e não pode comer sozinha", disse a menina mexendo as mãos no prato. Essas palavras surpreenderam Jodie. Ela inicialmente pensou que não havia mais ninguém na casa além das crianças. Jodie teve um pouco de tempo livre, então, depois de educadas despedidas de Albert e Betty, ela foi trabalhar. Hoje era o dia de pagamento para os funcionários do restaurante, e o clima estava animado no final do dia. O Sr. Butler entregou a Jodie um envelope com dinheiro, contendo uma quantia que excedia em muito o seu salário. A garota olhou questionadoramente para o dono do restaurante, mas ele apenas sorriu. "Aceite. Você se parece tanto com a minha Emily quando ela era jovem. Eu já tenho 64 anos e ela deve ter mais de 40 agora", disse o Sr. Butler tristemente, enxugando as lágrimas nos olhos. Jodie ouviu uma história triste da equipe do restaurante sobre como Howard Butler tinha uma pequena briga com sua filha, que por vingança, fugiu com seu noivo inútil para o interior. Desde então, não houve mais notícias de Emily. O orgulho do Sr. Butler não conhecia limites. Por anos, ele hesitou em procurar sua filha, esperando que ela voltasse por conta própria. Claramente, Emily era parecida com seu pai em personalidade e não queria ser a primeira a se reconciliar. Foi assim que Howard Butler passou sua vida na escuridão, sentindo falta de sua filha. Após receber seu salário,
A primeira coisa que Jody fez foi ir ao supermercado, onde comprou um saco cheio de guloseimas. Ela ainda conseguia imaginar o rosto da menina magra que morava ao lado. Deve ser difícil para eles e para sua mãe doente. Não me faria mal ajudá-los de qualquer maneira que eu pudesse, pensou Jody, enquanto se dirigia à casa dos vizinhos. Albert e Betty ficaram extremamente felizes e puderam fazer uma refeição adequada hoje, graças a Judy, como Albert explicou em uma conversa particular. Ele, junto com sua mãe e irmã, havia se mudado de outro estado para recomeçar a vida e romper os laços com o pai alcoólatra, que gastou todas as modestas economias da família com bebidas. Por esse motivo, a mãe do menino teve que trabalhar em vários empregos ao mesmo tempo. Como resultado, a mulher ficou doente e estava desesperada para recuperar a saúde que foi arruinada por sua vida difícil. Os médicos dizem que minha mãe precisa de cirurgia, mas não temos dinheiro para isso, disse Betty, enquanto comia as guloseimas que Jody havia trazido. Se eu não estivesse responsável por minha mãe e minha irmã, conseguiria um emprego e ganharia muito dinheiro. Tanto dinheiro que seria suficiente para a operação e para uma vida normal, disse Albert, com sua voz tremendo de tensão. De repente, o coração de Jody começou a doer. Por tanto tempo, ela pensou que estava em uma situação pior do que todos os outros, e nem percebia que havia pessoas morando perto dela que também estavam passando por dificuldades. Sabe de uma coisa? Acho que posso ajudar vocês, disse Jody, que já estava formando uma ideia interessante em sua mente. Albert olhou para ela com esperança, mas Jody decidiu não revelar seu plano. Na manhã seguinte, Jody foi ao escritório do Sr. Butler e, com lágrimas nos olhos, pediu um empréstimo para a mãe de Albert e Betty fazer a cirurgia. A garota assegurou que, para pagar a dívida, ela usaria metade de seu salário a cada mês, incluindo horas extras e gorjetas. O homem mais velho ouviu atentamente Jody e, depois de uma pausa, disse: "Claro, vou ajudar essa pobre mulher. Não sou mais jovem e pode acontecer de eu precisar de ajuda um dia. Mais uma razão para eu poder fazer essas coisas com minha situação financeira. Vou instruir o gerente e ele transferirá o dinheiro para a conta designada da clínica." Em um impulso de gratidão, Jody abraçou o Sr. Butler, que começou a chorar com sua ternura. Depois de terminar seu turno, ela correu para compartilhar a boa notícia com Albert e sua irmãzinha. Para sua surpresa, eles a receberam com tristeza nos rostos. "Mamãe está doente e precisa ser levada ao hospital", disse Betty em voz baixa, fazendo o possível para não chorar. "Está tudo bem. Eu consegui o dinheiro para a operação. Tudo ficará bem. Vamos salvar sua mãe", respondeu Jody, sabendo que precisava agir rapidamente. Felizmente, o gerente de negócios do Sr. Butler respondeu imediatamente ao pedido de Jody. E na manhã seguinte, o dinheiro foi depositado na conta da clínica. Assim, a cirurgia da mãe de Albert foi realizada a tempo, o que sem sombra de dúvida salvou sua vida. Durante o período pós-operatório, Albert e Betty nunca deixaram o lado de sua mãe, alegrando-se com a cor que voltou ao seu rosto quando ela melhorou. Quando a mulher ficou melhor, Albert descobriu o nome da pessoa que pagou pela operação através de Jody. Ele decidiu agradecê-lo pessoalmente. Para fazer isso, ele foi ao restaurante e, junto com Jody, foi ao escritório do Sr. Butler. No entanto, quando Albert abriu a porta e viu o dono do restaurante sentado à mesa, sua expressão facial mudou e ele ficou pálido. "Alguma coisa está errada, jovem?" perguntou o Sr. Butler, surpreso. "Você sabe, eu acho que já te vi em algum lugar antes." "Isso mesmo, na foto que minha mãe me deu antes de ir para o hospital." "Olhe e veja por si mesmo", respondeu Albert, e tirou uma foto com cantos desgastados e amassados de dentro do bolso. Nesse momento, o dono do restaurante ficou pálido e levou a mão ao coração. A imagem mostrava ninguém menos que o jovem Howard Butler abraçando sua esposa no dia de seu casamento. Essa foto havia desaparecido dos arquivos da família logo antes de Emily fugir de casa anos atrás. "Não, essas coisas simplesmente não acontecem",
Isso é incrível. Qual é o nome de sua mãe, rapaz? Perguntou o Sr. Butler, quando finalmente superou seu choque inicial. O nome da minha mãe é Emily, respondeu Albert, sentindo que sua resposta poderia de alguma forma mudar seu futuro. Jody suspirou de surpresa e cobriu os olhos com as mãos, enquanto o Sr. Butler se aproximava do rapaz confuso e o abraçava apertado. Foi somente quando Albert ouviu a história completa da filha de Howard Butler que ele percebeu que Emily e sua mãe eram a mesma pessoa. Finalmente, todas as dúvidas foram dissipadas quando o Sr. Butler visitou Emily no hospital. "Oh, meu Deus, querida! Faz tanto tempo!" exclamou o velho homem e se ajoelhou ao lado da cama de sua única filha. Emily o reconheceu imediatamente como seu pai, e lágrimas correram por seu rosto. Todos esses anos de separação fizeram com que eles se pedissem perdão. Jody, Betty e Albert parados, olhando aquela cena, surpresos com o que estava acontecendo. Às vezes, a vida é imprevisível, e Howard Butler dificilmente poderia imaginar que, ao contratar uma garota órfã, em breve encontraria uma família própria e até teria 2 netos. Jody e Albert, unidos por seus problemas recentes compartilhados, continuaram a se ver e depois de um tempo se casaram, o que deixou Emily e o Sr. Butler muito felizes. E assim, termina essa incrível história. Se você gostou, inscreva-se no canal. Até mais e fica com Deus.